E nesta quarta-feira, Lula concedeu entrevista ao portal UOL. Durante a conversa, o presidente opinou sobre o cenário político e econômico do Brasil. O chefe do executivo sinalizou que o governo não fará esforço para cortar gastos. O gasto está sendo bem feito. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que está. Nós, então, estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, sabe, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo. E isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação. Temos que fazer essa discussão. Depois de Lula sugerir que o aumento na arrecadação seria mais eficaz que cortar gastos, o dólar comercial disparou. Pela manhã, a moeda americana alcançou R$ 5,52, registrando um aumento de 1,13%. Piotr, essa é a maior cotação em quase 2 anos e meio. A gente traz a informação que o dólar fechou cotado a R$ 5,51. Disparou aí depois dessa entrevista concedida pelo presidente Lula nessa manhã. Nós estamos em junho só, né? 13,8% de valorização do dólar frente ao real só neste ano. 5,11% só em junho. Pouco mais de quase 1,20%, 1,13% agora nesta quarta-feira. O presidente Lula, a frase lapidar, eu estou sendo irônico aqui, dessa entrevista não é cortar, é saber se precisa cortar. Aí ele se faz uma pergunta e dá a resposta já. Precisa saber se a vida das pessoas melhorou. Bom, ele reduziu o gasto em proteção ambiental, o Pantanal está em chamas e o governo não sabe o que fazer. O quanto que aquilo custa? O governo não consegue sequer ter uma decisão clara sobre como recuperar a economia e a vida dos gaúchos lá. O governo é hoje, na verdade, um horror em relação a isso. O governo, por exemplo, reduziu, também, vou insistir na história da dengue. Bom, o que aconteceu? Explosão de dengue no país. É uma epidemia, mais de 80% dos casos no Brasil. Vamos lá. Está melhorando em quê, presidente? Em nada. Mas vamos seguir aqui. O déficit só no mês de maio foi de 60 bilhões e 900 milhões de reais, déficit primário, ou seja, não conta o que o governo tem que pagar de juros, ou seja, o que se chama de serviço da dívida em economia. É o pior resultado em 4 anos. Sabe com que você está comparando esse déficit no mês de maio? Com maio de 2020, que foi um pouco maior, mas lá a gente tinha uma pandemia mundial, você tinha coisas que eram completamente desconhecidas da realidade. Neste momento, o governo Lula gasta mais só por erros e por incapacidade de gerenciamento da economia do país. A situação é muito diferente. Eu estou comparando agora, é o segundo pior, porque o primeiro em 2020, mas de novo, em 2020, tínhamos uma pandemia absolutamente desconhecida. Lula 3 é hoje exatamente o que foi Dilma 2, que nos levou à pior recessão da história do país, em que o país caiu, se não me engano, 3,6% a 3,6% em 2015, uma recessão, e depois 3,3% em 2016. Bom, todos acima ali, em torno de 3,5%, 2 anos seguidos. Ele está levando o país de novo a isso. Aí o dólar sobe. A meta fiscal, por exemplo, o governo que lançou o arcabouço fiscal para substituir a regra do teto lá do governo Temer, que moralizou as contas públicas brasileiras, depois da tragédia do governo Dilma Rousseff e dos governos petistas que aumentaram o tamanho do Estado, quando cessou o crescimento da arrecadação orgânica, natural, com crescimento econômico, ele foi lá e alterou já o arcabouço fiscal em menos de um ano. Era para ter um superávit em 2025 de 0,5%, agora se contenta com déficit zero. Sem contar que 2024, digamos, esse já foi para o buraco. Como assim, se é preciso cortar? É preciso ter eficiência no gasto, presidente. Este é o problema do seu governo. Agora, para isso, precisa ter ideia boa, gente competente com autonomia. Não pode perguntar para a primeira-dama o que ela acha de fatos econômicos, porque ela não é exatamente preparada para isso. São essas as questões. Quando você endivida por demais um país, e acho que o ministro Paulo Guedes deixou isso muito claro, de forma inclusive acadêmica, né, com uma capacidade gigantesca de comunicação, você
paralisa o país nesse momento, só que você condena as próximas gerações. Os jovens que estão nos assistindo aí são os que mais vão pagar essa dívida que está sendo feita agora, sem melhorar a vida dos brasileiros. Dívida vai ser paga em algum dia, ou no mínimo vai travar o país. Quem tem mais tempo para viver sofre mais. Quem são? Os jovens. Mas os que estão nesse momento já estão sofrendo. A gente tem uma economia nesse momento andando de lado, porque você não tem perspectiva de melhora. O governo, a gente viu o presidente de novo, apesar de todo o drama fiscal, ele simplesmente se nega a reconhecer que o governo dele, do ponto de vista fiscal, é uma tragédia e está trazendo uma tragédia ao país. O Brasil tenta, digamos, se descolar desse governo, a economia tenta se descolar da política, mas com esse rombo fiscal, o que faz o investidor, o que fazem as empresas, o que fazem as pessoas que podem, vão buscar proteção em moeda forte, neste caso o dólar. Sobe. Chega de culpar, não baixou a inflação americana, os juros americanos. Não, aqui é erro de política econômica doméstica do governo Lula 3. Ponto, é simples assim. Essa explosão do valor do dólar é essa a explicação.